E eu quero falar mais uma vez um pouco hoje para você, porque quando Deus começou a me mostrar sobre o que falar hoje a respeito de libertação, eu comecei a entender que há certas coisas que a gente ainda precisa entender sobre o ministério de libertação. O que isso genuinamente significa? Porque eu comecei a ver que esse é um termo muito mal usado. A gente só pensa em libertação quando se pensa em termos de inferno, diabo, demônios, e ser livre é muito mais do que isso. Ser livre em Cristo Jesus é bem mais do que isso. Nós vimos aqui que, na verdade, quando uma pessoa é possessa por um espírito demoníaco, ela vem a um culto ou alguém faz uma visita a essa pessoa, ela manifesta um demônio e o demônio sai, ali é só o início do processo de libertação. Ali ainda não aconteceu a genuína libertação. A genuína libertação, ela é muito mais do que o demônio sair. Para haver genuína libertação, é preciso que a verdade entre e habite no coração da pessoa. Amém? Se não houver a implantação da verdade no coração da pessoa, ainda que não exista demônio algum, aquela pessoa não estará ainda genuinamente livre. E a gente viu aqui, eu comecei a estabelecer aqui um princípio. O ser humano, ele só pode ser realmente livre se ele for livre no seu espírito. Alguém que ainda não tenha nascido de novo, essa pessoa, ela pode até não estar numa prisão, ela pode não estar algemada, mas ela ainda não é livre. Quando nós vimos aqui na semana passada alguns textos bíblicos, nós vimos que a religiosidade, ela só aprisiona. Só Jesus liberta. Só Jesus liberta. A religiosidade não liberta. Há pessoas às vezes que confundem Jesus com religião. E religião não liberta. Ao contrário, muitas vezes a religião causa ainda mais prisão. A religião causa ainda mais problema. A pessoa sai muitas vezes, há pessoas que pensam que porque mudaram de religião, resolveram o seu problema espiritual, quando muitas vezes elas saíram do fogo para cair na frigideira. E é preciso que a gente entenda que religião não resolve o problema do ser humano. A religião, ela só confunde, ela só causa mais e mais confusão. Só Jesus liberta, só Jesus liberta. Não há outro recurso, não há outra fonte, não há outro caminho, só Jesus liberta. Quando o homem entende isso, ele está no caminho da liberdade, da libertação. Mas quando o homem pensa e confunde Jesus com religião, e acha que o fato dele estar na igreja A, B ou C é o suficiente, ele caiu numa armadilha diabólica tremenda. Porque ele se vê como tendo religião é o suficiente. E não é. E não é. A gente precisa entender que para sermos pessoas livres, nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas, como a Bíblia diz que Ele é. A gente precisa colocar... Pastor, significa agora que eu tenho que virar um fanático e só ver Jesus, só falo de Jesus? Não estou falando disso para você. Ao contrário, quando você coloca Jesus no centro da sua vida, é aí que chega a verdadeira libertação, é onde chega a verdadeira liberdade, é onde você já não tem mais o aprisionamento de estar compromissado com a religião. E aí sim você é livre, porque agora Jesus não se torna mais alguma coisa ritualística, Jesus se torna vida e vida abundante para você. Amém? Em João capítulo 8 nós vimos aqui que Jesus, tendo uma conversa com alguns judeus, e esses judeus aqui não eram qualquer judeus, porque se o judeu já não tivesse, em especial naquela época, o hábito de estudar a palavra, de estudar o Antigo Testamento, de estudar a lei de Moisés, de conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, se já não houvesse esse hábito enraizado no coração do povo judeu, esses judeus a quem a Bíblia se refere aqui, eram fariseus. E a Bíblia diz que Jesus, antes desse versículo 31, Jesus teve um debate com os fariseus. Esses fariseus eram homens que estudavam a palavra todos os dias de maneira profunda. Eles conheciam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, para nós o Pentateuco, para o judeu a Torá, a lei de Moisés, eles conheciam esses livros de cor. A gente tem dificuldade de decorar um versículo. Esses caras conheciam os 5 livros de cor.
E eles debatiam sobre esses livros, sobre os princípios embutidos nesses livros, todos os dias, o dia inteiro. Eles oravam 3 vezes por dia, liam, meditavam, debatiam. E esses homens que questionavam Jesus, que não aceitavam Jesus como Messias, debatiam com Jesus várias e várias vezes, mas agora aqui no versículo 31, desse grupo de judeus estudiosos, fariseus, alguns creram em Jesus. Alguns olharam para Jesus, e esse era um dos problemas de Jesus com os fariseus, porque Jesus dizia: olha, vocês estudam tanto as profecias, então vocês deviam olhar para mim e facilmente me reconhecer, me ver nas profecias, olhar para as profecias e dizer: poxa, realmente aqui a profecia dizia que o Messias nasceria na cidade X, esse camarada nasceu na cidade X, que ele seria de Belém, realmente, que ele seria conhecido como Nazareno. Realmente, ele nasceu em Belém, mas viveu a sua vida toda em Nazaré, realmente, e que ele teria essa e essa característica, e ele tem, que ele se manifestaria com esses e aqueles sinais, e eles têm se manifestado. Caramba, realmente é o cara, esse camarada é ele. Mas vocês não... Mas alguns desses fariseus olharam para Jesus e identificaram em Jesus o Messias. Esse grupo agora com quem Jesus está falando não era um grupo que dizia: não, você é um falso profeta, você é um mentiroso, você não é o cara, você não é o Messias. Não, esse grupo agora com quem Jesus começa a conversar aqui no versículo 31, era um grupo de judeus, fariseus, estudiosos, que haviam olhado para Jesus e reconhecido nele o Messias, que ele era o Messias. Amém, gente? Aí aqui disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, não aos Jesus que haviam rejeitado a ele como Messias. Com esses ele tinha tido já uma conversa nos versículos anteriores. Agora ele está falando com aquele grupo de judeus que haviam crido nele. E ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, não é se vocês escutarem a minha palavra como mais um rabi, como mais um rabino no meio de Israel. Não é se vocês olharem para mim e ouvirem a minha palavra como o rabino mais sábio que já houve em Israel. O que fulano disse é muito bom, o outro também. Vamos pegar um pouquinho do que fulano disse, do que ciclano disse, e vamos juntar com o que Jesus está dizendo, porque ele é um rabino muito inteligente, ele é um rabino muito conhecedor. Então, vamos... Não. Se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Gente, Jesus não está falando isso para pessoas que o rejeitaram, ele está falando isso para pessoas que reconheceram nele o Messias, o Senhor, o Salvador. Você está entendendo isso? Esse é o ponto crucial dessa história. É um ponto crucial dessa história. Ele não está debatendo com pessoas que o rejeitaram, mas com pessoas que o receberam. Responderam-lhe então esses homens: nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres. Esses caras que haviam crido em Jesus, olha só o nível de crença. Jesus diz algo para eles que eles rebatem. Eles falam: não, nós temos condição peraí, o que esse cara disse agora, até agora eu vinha crendo nele, mas o que ele disse agora me cutucou, me incomodou. O que ele disse agora não me agradou. Peraí, Jesus, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você está dizendo? Nós somos filhos de Abraão. Nós não somos qualquer um. Nós somos descendentes de Abraão. E nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você está dizendo para nós que nós seremos livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que Jesus está dizendo aqui é mais ou menos, só que em outras palavras, o que ele disse para Nicodemos. Nicodemos também era fariseu, também havia crido em Jesus. E Nicodemos procurou Jesus por uma conversa particular durante uma madrugada. E quando ele chega perto de Jesus, ele diz: Nicodemos era membro do Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta corte do povo judeu. O Sinédrio era um grupo de homens que julgavam casos religiosos, casos políticos, homens instruídos, todos eles fariseus,
Todos eles estudiosos, conhecedores, homens honrados, homens que além de ter conhecimento religioso, eram homens honrados, conhecidos em toda Israel, homens que passavam numa peneira fina, apenas homens com mais de 60 anos de idade, homens que já tinham experiência de vida. E aí um desses homens, um desses fariseus, um desses homens do Sinédrio, Nicodemos, procura Jesus de madrugada e diz: Jesus, ninguém pode fazer o que você está fazendo se não for enviado de Deus. Ele não chegou para Jesus dizendo: Jesus, eu estou meio desconfiado de você. Eu vim aqui para a gente ter uma conversa porque eu quero realmente concluir se você é ou não é o Messias. Eu quero ter uma conversa para a gente chegar a uma conclusão, porque eu estou assim com um pé dentro e outro fora. Não, ele não chegou assim, ele chegou: Jesus, você é o cara. Ninguém pode fazer o que você está fazendo se não vier de Deus. Jesus dá um corte em Nicodemos e fala assim: Nicodemos, presta atenção no que eu vou te dizer. Não adianta você vir me elogiando. Não adianta você vir chegando querendo amaciar a carne. Eu vou te dizer a verdade, você precisa nascer de novo. Deu um nó na cabeça do cara. Deu um nó na cabeça do Nicodemos. Mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Como é que pode acontecer um negócio desse? É o Benjamin Button. Vou voltar para trás e vou regredir e vou virar criança novamente para voltar para o útero da minha mãe. Não, Nicodemos, nada disso. Aquilo que é nascido da carne é carne. Aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Se é que você quer pelo menos ver o reino de Deus. Se você quer pelo menos visualizar o reino de Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de novo. Aí Jesus está dizendo isso para eles. Vocês, com a natureza pecaminosa, não adianta nada, você tem que nascer de novo. Porque quando você recebe a Jesus genuinamente, de dentro de você é arrancada a velha natureza, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, que faz do homem um pecador. Não são os atos pecaminosos que fazem do homem um pecador, mas a natureza que nele habita. Quando essa natureza é removida e é colocada a natureza do próprio Deus, o homem que até então era pecador, ele deixa de ser um pecador e passa agora a ser um filho de Deus. Nascido de novo, nova criatura em Cristo Jesus. Aí ele está dizendo para esses caras: olha, vocês com a natureza pecaminosa, não vai resolver nada, vocês precisam nascer de novo, porque todo aquele que tem a natureza pecaminosa, ele comete pecado e é escravo do pecado. Ele já de cara não é livre, porque a verdadeira libertação do homem é uma libertação espiritual, não é política, não é social. Agora eu sou livre, por quê? Porque agora eu sou adepto do partido tal, que prega a filosofia X ou Y, e nós vamos implantar a revolução nesse país, e aí todos seremos livres. Não, cara, o homem, quanto mais revolução ele faz, mais escravo ele fica. Não é uma questão de revolução política, não é uma questão de uma revolução social, não. Agora eu sou livre, por quê? Porque eu nasci na favela, eu era pobre, miserável, mas agora eu subi na vida, agora eu conquistei, agora eu tenho minha casa, meu carro, eu estou morando na Barra da Tijuca, então agora eu sou livre. Não é livre, pelo contrário. Não é livre coisa nenhuma. Porque a verdadeira libertação do homem não é política, não é social, não é econômica. A verdadeira libertação do homem, ela é espiritual. É a partir da libertação espiritual que em outras áreas o homem se torna livre. Amém, gente? O escravo, ele não fica sempre na casa. O filho, sim, permanece na casa para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, aí sim verdadeiramente sereis livres. Você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? A verdadeira libertação não é política, não é social, não é econômica, é espiritual. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, realmente, de fato, sereis livres. Há pessoas que estão na igreja há anos, mas ainda não alcançaram a plena libertação, porque ainda não conseguiram atinar com o caminho da verdade. Gente, eu estou falando para você de uma realidade triste, que existe em todas as igrejas ao redor do planeta Terra, inclusive na nova igreja. Eu não estou isentando a nossa igreja disso aqui, não. Há pessoas que estão aqui, que frequentam a igreja, que são membros dessa igreja, que têm ouvido a verdade, mas que ainda não atinaram com o caminho da verdade, e por isso ainda não são plenamente livres. Não é que elas têm um demônio, não é que elas estejam endemoniadas e precisam de um culto de libertação para manifestar, cair no chão, babar. Não é isso. Eu estou falando de pessoas que precisam de atinar com o caminho da verdade para serem genuinamente livres. 2 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala de alguma coisa que a gente se esquece que isso foi escrito para a igreja. A gente pega esse texto aqui e usa para falar para quem está de fora.
como se fosse algo evangelístico. Isso aqui não tem a ver comigo. Tem a ver conosco, sim. Isso tem a ver com a igreja, porque isso foi escrito para a igreja. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O apóstolo Paulo, por que ele está dizendo isso aqui? Porque era comum, e estava acontecendo na igreja de Corinto, que Paulo chegasse num lugar, começasse uma igreja, ele começava às vezes com 5, com 10, com 15, com 20, a igreja ia crescendo, ele fazia um trabalho apostolar, ensinava o evangelho da graça, ensinava os princípios da fé, depois ele colocava um pastor, ia embora, fundava outra igreja, para fundar outra igreja. Logo após isso, quando o apóstolo Paulo saía, vinham os falsos mestres e começavam a ensinar coisas erradas. Não, Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. Foi Paulo que fundou essa igreja. Isso é, pau furado. Paulo só estava interessado no dinheiro de vocês. Paulo só estava interessado em fazer fama, em ter o nome dele promovido. Mas ele não ensinou para vocês a verdade. Nós é que conhecemos a verdade. E pregavam um Jesus confuso, misterioso, místico. Diziam que Jesus não existiu de fato, que ele era virtual, ou que se ele existiu, era um homem normal como outro qualquer, que aos 30 anos veio sobre ele o Espírito do Cristo. Durante 3 anos e meio ele pregou, fez milagres, foi à cruz, na beira de ser crucificado, o Espírito do Cristo saiu, foi embora. Ele voltou a ser um homem comum, normal, foi crucificado, morreu, foi sepultado, não ressuscitou, apodreceu numa cova, e não houve ressurreição. Eles ensinavam essas coisas. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve, ele começa dizendo: olha, essa chamada apostolar para ensinar a vocês o evangelho da graça, não é algo que eu tirei da minha cabeça, não é algo que eu tirei de uma cachola minha, de um baúzinho meu, e estou trazendo porque eu quero. Isso é algo que Deus nos concedeu por misericórdia, por graça, para que eu traga para vocês. Pelo contrário, nós rejeitamos essas fábulas confusas e vergonhosas, ocultistas, que são ensinadas para vocês. Nós rejeitamos todas elas e não andamos nem com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós nos recomendamos a cada um daqueles que têm ouvido o que a gente prega, para que analise e veja se nós somos ou não de Deus, se aquilo que a gente tem dito é ou não a verdade. E nós falamos isso, recomendamos cada um a consciência de cada ser humano, de cada homem, de cada ouvinte, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Pela manifestação da verdade. Mas, agora olha só o que ele diz: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, em outras palavras, o próprio diabo em pessoa, cegou o entendimento dos incrédulos. Por que existe esse termo incrédulo? A gente pensa que isso é um recado para quem não está na igreja. Mas esses incrédulos que o apóstolo Paulo está falando aqui, são pessoas que estão dentro da igreja. Porque essa epístola foi escrita para a igreja. E ele está dizendo, se o nosso evangelho, que evangelho? O evangelho que Paulo pregava. Qual era o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da graça. E só existe um evangelho genuíno, é o evangelho da graça, ministrado através da palavra da fé. Ele está falando, se o nosso evangelho, e Paulo confiava tanto nisso, que ele chega a dizer o seguinte: se alguém ensinar a vocês um evangelho diferente desse que nós temos ensinado, ainda que seja um anjo vindo do céu, seja considerado anátema, ou seja, maldito. E ele diz aqui, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo, minha gente, presta atenção nisso, porque o diabo, todo culto, né, o diabo não vem em todo culto porque o diabo não é onipresente. O diabo é um espírito. Então ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele fica do inferno administrando. Mas ele envia os capetas, todinhos, para as igrejas, todo domingo de manhã, de tarde, de noite. O crente não falta ao culto, mas os capetas não faltam. Eles vêm, todos eles. E eles vêm com uma caixa de vendas espirituais. Ele vem com uma caixa de vendas espirituais. E ele fica circulando para lá e para cá, vendo a quem ele pode meter a venda nos olhos. Quando ele bota essa venda, essa pessoa ela não consegue enxergar a luz do evangelho.
Ela não consegue, é uma venda que tampa os olhos, e esses olhos tapados impedem também que a pessoa escute direito. E ela não consegue entender o evangelho da glória de Cristo. Mas na verdade, essa venda que o diabo manda, não é que, eu estou falando para você de uma coisa meio mística, de demônio, você já está imaginando, pastor, tem uns demônios, sabe que está do meu lado aqui com a venda, só esperando para botar nos meus olhos, sai para lá, demônio, sai para lá. Não, eu estou falando para você que essa venda, ela na verdade, ela vem, os demônios têm licença de entrar e fazer com que essa venda seja colocada nos olhos. Quando eu estou pregando aqui a verdade, você pode ficar tranquilo que não tem demônio nenhum passeando aqui dentro agora, tentando colocar a venda em você. Pode ficar tranquilo que não tem. Você pode ter certeza que só tem aqui dentro anjos agora, tomando conta, para que tudo corra bem, para que você saia daqui instruído na verdade. Mas quando alguém começa a pregar alguma coisa que traz confusão e dúvida, isso gera com que os demônios tenham licença para entrar e começar a colocar venda nos olhos de pessoas. Quando alguém traz alguma coisa que gera dúvida, que gera peso no coração, que gera legalismo, que gera condenação, que gera acusação, isso é uma licença que o pregador dá para que os demônios entrem com venda e dá licença. Vem o demônio com a caixinha dele, cheia de venda. Com licença, senhor, a pregação está me permitindo aqui, ó, amarrar uma vendinha aqui. Essa senhora também, acho que eu vou vendo os olhinhos dela. Essa aqui também, vamos vendar os olhinhos dela. Ela está escrevendo muito aqui, vendo os olhinhos dela para não escrever nada. Quando você tem uma mensagem que vai trazendo dúvida, incredulidade, insegurança, medo, condenação, não é bem assim que a palavra de Deus diz, eu sempre ouvi falar que Deus é o Deus que faz curar, mas não é bem isso que a Bíblia quis dizer. Rapaz, então não tenho direito a cura coisa nenhuma, eu estava crendo em cura, mas isso é ilusão, isso é conversa. Jesus, eu tenho que aturar esse câncer mesmo, Senhor, meu Pai, abençoa o câncer, em nome de Jesus. É nessa hora que o diabo começa a vendar as pessoas. E nós precisamos entender que a Bíblia, ela fala em conhecer a verdade e andar na verdade. Jesus falou, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas depois, o apóstolo João, lá em 3 João, ele fala sobre andar na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, de como tu andas na verdade. Bom, a gente já viu aqui que a verdade é Jesus, que a verdade é a graça, que Jesus é a verdade, Jesus é a graça e a verdade são uma só coisa. E ele está dizendo aqui, você anda na verdade, você tem prosperado porque você anda na verdade. Qual é a diferença então, pastor, de andar de conhecer a verdade e andar na verdade? Nenhuma. Conhecer a verdade é andar na verdade. Porque quando Jesus ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará, esse verbo no grego, conhecer, não é simplesmente conhecer no sentido de conhecer uma teoria, de saber princípios, número 1, 2 e 3, e conhecer só de cabeça. Esse termo conhecer, no grego, dá a noção de plena intimidade. Quando a Bíblia fala que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus, significa que José não teve relações físicas com Maria até o nascimento de Jesus. O verbo conhecer é usado na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, como sinônimo de intimidade. Intimidade. Qual é o grau máximo de intimidade que pode haver entre um homem e uma mulher? É quando eles se conhecem. Quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, é como se ele estivesse dizendo, você vai casar com a verdade, tendo um relacionamento tão íntimo com a verdade, que é impossível você conhecer e não andar na verdade. Quando você conhece a verdade, você anda na verdade. E quando você anda na verdade, é porque você conhece a verdade. Amém, gente? E eu preciso disso, de conhecer a verdade. Então eu preciso confiar naquilo que a Bíblia me diz, porque aquilo que a Bíblia me diz é a palavra de Deus me falando. Será que você pode dizer isso? A Bíblia é Deus falando comigo. Amém, gente? Quando eu vejo a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz, eu estou vendo aquilo que a palavra de Deus diz. Eu estou vendo a verdade sendo dita para mim. Quando eu consulto a palavra, eu estou vendo Jesus falando comigo face a face. Quando eu olho para a palavra,
eu estou vendo a graça se manifestando para mim, eu estou vendo diretamente a graça me instruindo, Jesus me instruindo, a palavra de Deus me instruindo. Então eu preciso dar crédito àquilo que a Bíblia me diz. Mas acontece que os homens fazem da palavra de Deus fonte de polêmica. Se você hoje abre a internet e o YouTube e você bota um tema bíblico qualquer que você queira tirar uma dúvida, é capaz de você sair com mais dúvida do que quando você chegou perto do computador. Você bota lá, peraí, eu preciso entender esse negócio de guardar o sábado. Porque tem um vizinho meu que é adventista, ele diz que tem que guardar o sábado. Outro vizinho, é lá da Nova, diz que não tem que guardar o sábado. E é para guardar ou não é? Não, eu já sei, eu vou no YouTube, que eu não tenho pastor aqui para me consultar com ele agora, mas eu vou no YouTube, que no YouTube fala tudo. O Google, vou no Google, que no Google fala tudo. Aí você entra no Google, aí no Google vem lá, guarda o sábado, não guarda o sábado, tem que guardar porque não tem que guardar. Porque o versículo diz isso, aí o versículo diz aquilo. Aí você sai mais confuso que quando você chegou. Aí você não sabe mais se guarda o sábado, se guarda a segunda, se é o domingo, se é terça, se é a quinta. Você fica maluquinho. Por quê? Porque o homem tem essa capacidade de idiotizar a Bíblia, de pegar a Bíblia e fazer dela uma fonte de confusão, quando na verdade a Bíblia tem que ser fonte de esclarecimento. Mas para isso eu preciso olhar e interpretar a Bíblia de modo inteligente. Eu não posso interpretar a Bíblia de modo conveniente. São duas coisas diferentes. Eu posso interpretar a Bíblia de modo inteligente ou eu posso interpretar de forma conveniente. Quando eu interpreto de forma conveniente, eu puxo a brasa para a minha sardinha. E se bobear, juntando o versículo daqui, dali e da acolá, tirando versículos do contexto, é capaz de eu conseguir provar para você que o diabo é bom. É só eu sacar os versículos certos. Versículos isolados é conveniência. Quando eu entendo o contexto bíblico como um todo, é inteligência. Eu preciso interpretar a Bíblia de modo inteligente e não de modo conveniente. Amém? Infelizmente o que você encontra por aí é muita gente interpretando a Bíblia de modo conveniente. Isso é fonte de confusão, é fonte de zebra. Eu recebo, gente, e-mail, semana sim, na outra também, de tudo quanto é tipo de argumento teológico que você imagina. O pessoal já não me manda pergunta, já me manda estudos bíblicos. Pastor, está errado por causa disso, daquilo, aquilo outro, porque no livro de Isaías diz assim, diz assado, porque no hebraico, no grego, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, esse imbecil não conhece nada do hebraico, e está tentando me citar o hebraico aqui, ele não conhece bolhufa de grego, está tentando me citar grego. Para mim, eu olho para aquilo, eu fico com vontade de responder, mas eu falo, se eu responder um, eu tenho que responder uns 100. E eu não tenho tempo para ficar respondendo esses camaradas. Eles que se convertam e nasçam de novo, para saber qual é o caminho, a verdade e a vida. Ao invés de ficar tentando interpretar a Bíblia de maneira conveniente e não de forma inteligente. Amém, gente? Amém. Isaías 53 é uma fonte de confusão. Porque Isaías 53 tem sido usado para falar para nós que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Que Jesus ainda hoje é o Deus que cura. Eu já estou cansado de receber e-mail, recado, Facebook, bababá, e não sei o quê, dizendo, não, mas este texto não fala de enfermidades físicas, isso aí é a cura do pecado. Porque o contexto é um contexto do perdão dos pecados, então, na verdade, nós somos sarados, é da doença do pecado, e não da doença física. E a doença física eu faço o quê? Tem que se conformar, aleluia. Tem que aceitar, tem que engolir. No céu não vai ter doença, mas aqui, só dores e sofrimentos, aleluia. Aí me botam em hebraico, e não sei o quê. Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui, porque diz o seguinte, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aqui está falando sobre pecado, não é verdade? Que não falou sobre doença, falou sobre a questão do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Até aqui, qualquer um pode olhar e dizer assim, não, isso aqui não está falando sobre sarado de enfermidade física, porque o contexto é um contexto relacionado com pecado. As nossas iniquidades, as nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados. Perdão, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Faltou eu ler aqui o versículo 4, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui parece que ele está falando de alguma coisa física.
Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas aí no versículo 5 dá a impressão que ele está falando de algo espiritual, porque por causa das transgressões, iniquidades, então pelas pisaduras fomos sarados. Ele está falando afinal de coisas espirituais, de pecado ou de doença física. Bom, essa palavra enfermidades, no grego, no hebraico, é roli. Roli, que se escreve com CH, mas eu já expliquei para você aqui que o CH no hebraico tem som de R. Roli, se você procurar no dicionário de hebraico, roli significa enfermidade, ansiedade, calamidade. Então, ao pé da letra, se a tradução de roli significa enfermidade, ansiedade, calamidade, em Isaías 53, pode ser que ele esteja falando de algo físico ou não. Porque, afinal de contas, roli, que aparece ali traduzido no português como enfermidade, também poderia ser ansiedade. Ele mesmo tomou sobre si as nossas ansiedades, e não necessariamente as nossas enfermidades, ou as nossas calamidades. Um problema físico é uma calamidade? Pode ser. Mas um problema emocional também pode ser uma calamidade? Sim, também pode ser. Então agora fiquei na dúvida, pastor. O senhor não esclareceu. O senhor me deixou com mais dúvida ainda. Pô, eu vou deixar com mais dúvida ainda. Porque roli vem de ralar. Ralar significa estar gasto, como muitos aqui. Pastor, eu não estou velho, eu estou gasto. Gasto ou muito usado. Aquele carro, 1967, que você ainda não vendeu, continua andando. Não troca de pneu há 10 anos. Já está gasto, usado, está ralar. Ralar, eu até lembro, né? Ralar, ralou, gastou. Literalmente, ralar, que gera roli, significa estar gasto ou muito usado literalmente, e que figurativamente significa estar fraco, doente e afligido. Então quer dizer que roli, que pode ser enfermo, angustiado, estressado, ansioso, vem de estar gasto, usado, fraco, doente, afligido. Aqui ainda não ficou comprovado que é algo físico, pode ser algo emocional. Ralar pode ser usado no sentido causativo, de fazer alguém doente. Pode ser usado também para se referir a dores de parto. Pastor, até agora o senhor falou de dor de parto, o senhor falou de ansiedade, falou de preocupação e enrolou o meio de campo todo agora. Roli, ralar, roli. E agora, não, mas para melhorar a sua situação, ralar vem de halal. E halal significa traspassado, ferido, poluído, profanado. Pastor, nós fomos traspassado, poluído, profanado. É sarado, é curado, é enfermo, é o quê? Não, enrolou meio de campo. Então vamos passar para outra palavra, que essa palavra já está enrolada. Vamos passar para a palavra dores. Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, roli, e também as nossas dores, macob. E macob pode ser angústia, aflição ou dor. Isso aqui necessariamente é algo físico? Não, pode ser algo emocional, não pode? Então quem diz que realmente Isaías 53, 4, 5 não é físico, está coberto de razão, pastor, porque pode dar para uma coisa, mas pode dar para outra. Pode se interpretar de um jeito ou de outro. Quando eu vou no original hebraico, eu vejo que dá para interpretar de um jeito ou de outro. E é por isso que gera a briga. Pois é, só que essa pessoa esquece que Isaías 53, 4, 5 está citado em Mateus 8. E Mateus era judeu. Mateus, ele escreve o evangelho de Mateus, é escrito, Mateus, um judeu, discípulo de Jesus, escreve o seu evangelho para provar para o judeu. Ele não escreveu, o evangelho de Mateus não foi escrito para nós, foi escrito para o povo judeu, para provar ao povo judeu que Jesus é o Messias. Por isso no evangelho de Mateus, toda hora aparece assim, e Jesus fez isso e aquilo para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, Jeremias, ou pelo profeta, pelas escrituras. Então Mateus cita muito o Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias. E aí as pessoas se esquecem, fazem toda essa interpretação de hebraico, de não sei o quê, e o que significa a palavra A, B e C, que vem daquilo outro, e se esquecem que Mateus, sendo judeu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, citou Isaías 53, 4 e 5, em Mateus 8, 16, 17. E diz assim: chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos.
não a alguns, mas curou a todos os que estavam doentes. E por que ele fez isso? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Agora com as nossas doenças. Agora presta atenção numa coisa, ninguém repara isso. A gente lê esses 2 versículos de Mateus e se esquece de ler o capítulo 8 inteiro. Se você ler o capítulo 8 inteiro, você vai perceber uma coisa fantástica. Capítulo 8, a primeira revelação que Deus me deu é que o capítulo 8 ele vem depois do capítulo 7. Eu estava em oração, disse, Senhor, essa passagem aqui, e Deus me disse, filho meu, eis que te digo, o capítulo 8, ele vem depois do capítulo 7. Eu falei, Senhor, aleluia, agora sim. Agora veio a revelação. O capítulo 8 vem depois do capítulo 7, que vem depois do capítulo 6, que vem depois do capítulo 5. Capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. Quando Jesus termina o Sermão da Montanha, a Bíblia me diz no capítulo 8, versículo 1, que Jesus descendo do monte, primeira pessoa que ele encontra é um leproso. E o leproso pede para ser curado, e Jesus, eu quero, fica curado, e o leproso é curado. Jesus, dos versículos 1 ao versículo 4, mostra Jesus curando um judeu leproso. Do versículo 5 ao 13, é aquela história tão conhecida, que diz que um centurião vai a Jesus e pede a Jesus a cura de um servo muito querido, muito amado. E ele diz, não precisa nem ir na minha casa, basta uma palavra, e eu sei que o meu servo será curado. E o servo daquele centurião é curado. Nos versículos de 14 e 15, Jesus cura a sogra de Pedro. Depois, nos versículos 16 e 17, Jesus cura uma multidão de enfermos. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Ou seja, o capítulo 8 inteiro, Mateus, não é que esses eventos tenham ocorrido necessariamente, cronologicamente, um após o outro, mas o Espírito Santo inspirou Mateus de uma maneira que o capítulo 8 inteiro só mostra Jesus curando. E não mostra Jesus curando emocionalmente, só mostra Jesus curando fisicamente. Vem um leproso, e Jesus não diz para ele assim, filho meu, eis que te digo, todos os teus traumas estão resolvidos. Eu declaro agora, que a psicologia que ainda não existe, já está agindo na tua mente, para que você se livre do trauma dessa lepra. Pode andar, assuma a sua lepra, assuma, Jesus, sou leproso mesmo, vou tirar essa capa aqui, sou leproso, amém. Agora ande por aí, leproso, à vontade, estou dizendo para todo mundo, sou leproso mesmo, e daí? E agora? Não quero nem saber. Não, Jesus não disse para ele, fique conformado e consolado com algo emocional, seja curado, e imediatamente ele ficou curado da lepra. Jesus cura um judeu, depois ele encontra um centurião romano, ele cura um gentio, depois ele encontra com a sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro de uma febre, que provavelmente era uma doença mortal, que ninguém sabia o que era, a gente até hoje não sabe o que era, dizem os estudiosos que provavelmente era varíola. Ele cura a sogra de Pedro dessa febre mortal. Depois Jesus vai e vem uma multidão, ouvindo que Jesus tinha curado o leproso, tinha curado o servo do centurião, curado a sogra de Pedro, vem uma multidão, e Jesus cura a todos eles. E para que Mateus diz que Jesus curou esse povo todo? Para que ficasse muito claro que aquilo que o profeta Isaías havia dito era algo literal e físico. Ele levou sobre si as nossas enfermidades físicas e as nossas dores físicas, assim como ele perdoou todos os nossos pecados. Amém? Quando eu não conheço essa verdade, eu sou prisioneiro das interpretações por conveniência. Você entende que há pessoas que elas não programaram ser usadas pelo diabo. Elas estudaram teologia para serem usadas por Deus. Mas o diabo entrou no circuito, torceu a sua mente com uma teologia torta, com outro evangelho que não é o evangelho da graça, e começou a fazer com que essas pessoas saíssem por aí, divulgando e debatendo contra a verdade. E o povo de Deus fica no meio dessa batalha, dessa briga, dessa luta, sendo vítima. E há pessoas no povo de Deus, no meio do povo de Deus, com direito a serem curadas, mas que não estão recebendo sequer a cura de uma gripe, porque estão em dúvida,
porque foi colocado sobre elas uma venda que impede que elas enxerguem a verdade, a luz do Evangelho de Cristo. Amém, gente? Com que finalidade, então, Jesus curou esse povo todo? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, Mateus 8,17 cita Isaías 53, 4 e 5, e Mateus não deixou dúvida. Ele não colocou para que se cumprissem as Escrituras. Mas quais? Eu não sei. Não, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Para que esse versículo tenha nome, endereço e CEP. Para que ninguém fique... Não, mas foi Isaías, foi Jeremias. Não está escrito nada isso aqui. Não, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Amém? Aqui já não importa tanto o que a Bíblia diz no hebraico. Se no grego são usadas palavras do tipo astenia, que significa fraqueza, debilidade, ou nosos, que significa doenças, agora já não importa. Se você não conhece nada de hebraico, nada de grego, uma pessoa simples, basta você conhecer o texto de Mateus, e você sabe que ele está falando de cura física. Cura física. O contexto neotestamentário mostra que o significado de Isaías é um significado literal. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ou seja, é aí onde eu encontro a verdade que me liberta. É aqui onde eu encontro a verdade que me liberta. Não na conveniência, mas na inteligência. Amém, gente? Uma outra área de conflito, sabe qual é? Prosperidade. Tem gente que me escreve que parece que tem a impressão que ele faz questão de ser miserável. Seja miserável e feliz e não me torre a paciência. Escreve para outro. Manda recado, e-mail, Facebook, o diabo a quatro para outro. Quer ser pobre? Passe para mim toda a sua riqueza. Eu não me incomodo de receber. Tem muita gente para entregar, muita gente para distribuir. Não se preocupe, seu dinheiro não será doado em vão. E muita gente precisando. A pessoa faz questão de dizer que Deus não é um Deus que faz prosperar. Deixa eu mostrar para você só alguns versículos. Não vou mostrar tudo, seria impossível. Mas olha só, Salmo 35, versículo 27, diz para nós assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Eu estou dizendo com isso, ou a Bíblia está dizendo com isso, que nós nunca mais teremos algum tipo de dificuldade financeira? Não. Mas parece que tem gente que ouve, ao invés de dizer o que eu digo, ouve o que o capeta traduz. O capeta tem especialidade nesse negócio de tradução, sabe como é? Tradução simultânea. Eu estou falando aqui uma coisa, o capeta está traduzindo outra no ouvido da pessoa. Olha, ele está dizendo que se você não está prosperando, você está em pecado. Eu disse isso. Mas tem gente que fala assim: o pastor Fragalho falou que quem não está prosperando está em pecado. Ele me chamou de pecador. Eu falei isso? Não, foi o capeta na sua orelha. Não fui eu. Quem diz aqui que tem prazer na nossa prosperidade, não é o pastor Fragalho, não é o pastor Bené, não é o pastor Jorge, não são os pastores da Nova. Quem tem prazer na sua prosperidade é o próprio Deus. Salmos 81, versículo 13 a 16, é uma queixa de Deus contra o povo de Deus que estava afastado dos caminhos dele. Agora, olha só o que Deus diz a respeito desse povo, o povo de Israel. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto, de imediato, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria até a próxima temporada. Porque o Senhor é igual o Seinfeld, é em temporadas, é igual o Revenge, é em temporada. Na primeira temporada o povo ganha, na segunda temporada o povo perde. Está assistindo a segunda temporada do povo de Deus? Estou. Agora na segunda temporada não gostei. A primeira temporada foi legal, o povo estava ganhando. Na segunda temporada o povo está caído. Na terceira, quem sabe o povo dá uma virada. Não é até a próxima temporada. Isso duraria para sempre, forever. Para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Se esse versículo 16 não é símbolo de prosperidade, então me desculpe, eu não sei mais ler português, quem dirá interpretar a Bíblia.
Salmo 84, versículo 4 a 7, depois o versículo 11, diz assim: bem-aventurados, felizes, prósperos, vitoriosos, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, passando pelo dia da crise, passando pelo problema, passando e enfrentando a política econômica da Dilma, esse aí faz desse vale de seca um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem, casa, carro, roupa, comida, nenhum bem sonega aos que andam retamente, ou seja, aqueles que andam na verdade, que conhecem a verdade e andam na verdade. 2 Coríntios 8 é uma prova neotestamentária, clara. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, que tinha feito uma proposta de enviar uma oferta para a igreja de Jerusalém e ainda não tinha enviado nada. 1 ano tinha se passado. Ele escreve encorajando essa igreja a enviar a oferta que eles tinham feito, a proposta há 1 ano anterior, há 1 ano atrás. Aí ele escreve para essa igreja de Corinto dizendo o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A principal igreja da Macedônia era a igreja de Filipos, da qual a gente tem a epístola dos Filipenses, que era uma igreja extremamente pobre. Quando o apóstolo Paulo fez esse apelo para enviar a oferta à igreja de Jerusalém, a única igreja que ele disse: vocês não, porque vocês são muito pobres, foi a igreja de Filipos. Sabe o que a igreja de Filipos fez? Ela torrou a paciência de Paulo, até ele deixar eles ofertarem. Eu nunca vi isso. Eu já vi pastor fazendo apelo para a igreja ofertar, mas a igreja fazendo apelo para o pastor para ofertar, isso eu nunca tinha visto. Pastor, nós queremos ofertar. Não, vocês não, mas nós queremos. Não, mas nós vamos ofertar, quer o senhor queira, quer não queira. Só vai ter que engolir a sua oferta. Não, mas você vai levar, toma. Teve jeito. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em o quê? Em mais pobreza ainda. Não, superabundou em grande riqueza da sua generosidade, como fruto da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Se isso aqui não fala de prosperidade, eu já não sei mais o que a Bíblia está dizendo. Mas isso aqui está tão claro e simples, mas há pessoas que conseguem fazer isso aqui uma barafunda. Não, porque não é bem isso que o texto quis dizer, porque o apóstolo Paulo, ele estava na verdade falando metafisicamente da subliminar, que vem entre o texto não escrito, aquilo que vem no pensamento não pensado, aquilo que vem na fala não falada, o dito pelo não dito, o falado pelo não falado, o escrito pelo não escrito, porque quando você vê, já não vê, e aquele que vê, não viu, porque viu aquilo que ninguém viu, e aquele que foi visto, jamais foi visto, porque não era sabido, e não era sabido, por quê? Porque nunca ninguém soube, e quem soube é quem sabe, e quem sabe é Deus, aleluia, quem entendeu, amém, glória a Deus. Vamos para casa. Ninguém entendeu nada. Filosofou, fez um rolo, uma maçaroca, jogou no seu colo e foi embora para casa. E você pega aquela batata e fala assim: o que eu faço com esse bololô, esse macarrão todo misturado aqui? O que eu faço com esse negócio? Ah não, isso aí é a palavra de Deus para você. Amém, entendi nada. A palavra de Deus é simples. Amém, gente? Ela é clara, ela é direta. Olha só, Filipenses, agora a igreja de Filipos, a própria igreja, que antes era pobre, mas que agora superabundou por causa da graça e da generosidade. Olha só: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Porque os filipenses, quando mandaram essa oferta, mandaram duas.
uma para Jerusalém e uma para Paulo. Mandaram uma oferta para o apóstolo Paulo. Não, isso aqui é para Jerusalém, mas essa oferta aqui é para você, Paulo, para você gastar no que você quiser, para suprir as suas necessidades. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meu irmão, quando você é próspero, você não está nem aí para o dinheiro, porque você aprende a viver contente em toda e qualquer situação, porque você sabe, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso de muita grana para ser próspero. Eu não preciso de ter banco lotado de dinheiro para dizer eu sou próspero. Eu só preciso ter Deus. Meu irmão, não tem dinheiro no mundo que eu não possa ganhar, não tem vitória no mundo que eu não possa conquistar, porque Deus é por mim, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Com muito ou pouco dinheiro, eu sou próspero, você também? Amém. Tanto você está humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia vocês fizeram bem se associando na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi de tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, agora vem a promessa, vocês semearam, vocês abençoaram a obra de Deus, vocês abençoaram o profeta de Deus, então o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, aleluia, cada uma das vossas necessidades. Meu irmão, se esse texto aqui não está falando de semear e colher, se esse texto não está falando de semear e prosperar, eu já não sei mais o que é o norte e o sul da Bíblia. Amém, gente? Desculpe quando eu digo isso, eu não digo em arrogância, eu digo para que você entenda e para que os adversários ouçam e saibam com quem eles estão lidando. Alguém pode conhecer tanto a Bíblia quanto eu, mais do que eu ninguém conhece. Pastor, isso é arrogância. Pois é, mas o apóstolo Paulo, quando precisou, também puxou do currículo e botou em cima da mesa. Estão dizendo que eu sou falso apóstolo, que eu não sei. Pois olha, eu vou dizer para vocês quem eu sou. Eu sou judeu dos judeus. Eu fui educado aos pés de Gamaliel, o maior de todos os rabinos da história de Israel. No meu tempo, quando eu estava entre os fariseus, eu me destacava muito acima de todos eles, em especial por alguém da minha idade, que era considerado muito novo para estar lá. Eu sei falar o grego, eu sei o latim, eu sei o hebraico. Não venham com conversa para mim, porque se tem alguém que conhece bem a cultura dos gregos, dos romanos e dos hebreus, esse alguém chama-se apóstolo Paulo. E tinha muita gente que falava, esse Paulo é arrogante, hein? Pois é, mas a circunstância exigia que ele puxasse do currículo e bota aqui em cima, agora bota o seu currículo em cima da mesa, compara com o meu. Bota o seu currículo aí. Eu sou. Deixa eu ler aqui. Falso profeta. Não dá para botar isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Enganador da palavra. Não, também não dá para botar. Não, vamos esquecer esse negócio, Paulo. Isso é arrogância. Pois é. Nessa hora é fácil de dizer, vamos esquecer. Se alguém conhece a Bíblia, pode conhecer tanto quanto eu. Mais do que eu, não vem botar banca porque não conhece, não. Não adianta mandar e-mail dizendo que eu conheço o hebraico, eu também conheço melhor do que você que está mandando e-mail. Está tentando dizer que conhece, que sabe nada. Não adianta, vem aqui para conversar comigo na cara. Vai levar a Bíblia na orelha. Se isso aqui não está falando de prosperidade, eu já não sei o que é o norte e o sul da Bíblia. E eu sei muito bem onde fica o norte e o sul da Bíblia. Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus de prosperidade. Quando o povo não conhece essa verdade, fica prisioneiro das armadilhas do diabo. Não, essa enfermidade é para a glória de Deus. Toma banho, Satanás. Enfermidade é para a glória de Deus. Essa sua miséria é temporária, mas é uma glória para o Senhor. Que miséria é glória para o Senhor, uma ova? Onde é que já se viu que miséria é glória, que enfermidade é glória para Deus? Glória para Deus é quando você progride, é quando você chega na igreja quebrado, arrebentado, destruído, doente, pobre, e Deus vira o jogo e faz de você uma pessoa próspera e sadia.
Aleluia. Gente, eu nunca vi, eu já vi esse caminho, o caminho é esse. Você chega na igreja arrebentado, pobre e doente, e Deus te faz agora uma pessoa vitoriosa, sadia, próspera. Caminho ao contrário, o sujeito chegou na igreja, era rico, sadio, bem de vida, e agora na igreja foi para o buraco. Eu nunca conheci essa história. Essa história eu ainda não conheci. Meu irmão, eu tenho testemunho para dar. Cheguei na igreja, eu era milionário, tinha dinheiro a dar com rodo, era uma coisa maravilhosa. Aí eu fui empobrecendo, olha, eu era até atleta, tinha saúde, ferro. Aí eu fui ficando doente, agora eu estou pobre. Inclusive eu tenho um ponto ali debaixo da ponte, onde eu peço dinheiro. Que benção que Deus me deu, gente. Olha, eu morava numa mansão ali naquele condomínio, agora estou morando debaixo da ponte. Que benção, aleluia, Deus é bom demais. E essa tosse eu não tinha não. Olha só como é que Deus faz. Aleluia, oh, coisa boa. Nunca vi um testemunho desse. E eu garanto para você que se algum maluco subisse num púlpito para dar um testemunho desse, aqueles que dizem que doença é de Deus, que pobreza é de Deus, iam dizer, não, pera, esse testemunho aí, esse irmão é maluco, isso não é testemunho de Deus não. Mas quando alguém sobe para dar um testemunho ao contrário, gente, eu cheguei nessa igreja, eu era pobre, eu estava ruim, eu estava mal, Deus me deu prosperidade, me deu saúde, eu estou curado. Ah não, esse irmão aí é daqueles, do fragale, você é fragaliano, é daquele negócio da prosperidade, da cura. Vai tomar banho. Se lixar nas pedras do Flamengo, da praia do Flamengo, deita lá no marisco e se esfrega todo, até sai sangue. Fica me tocando a paciência. Deus é um Deus bom, amém, gente? Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de vida vitoriosa, aleluia, amém.